Hoje eu vou falar sobre alguns livros que eu deveria ter lido um pouco mais novo. Vamos lá! Sejam bem-vindos ao Contracapa, meu nome é Felipe, se você gosta de livro, leitura, literatura, se inscreva aqui no canal. E hoje é mais um vídeo de listas, eu adoro vídeo de listas porque me dá a possibilidade de olhar ali todos os livros que eu li, todos os livros que eu quero ler e montar numa ordem que faça sentido para apresentar para vocês. Então, hoje eu quero falar sobre alguns livros que eu queria ter lido mais novo. Quando eu falo mais novo, eu não quero dizer necessariamente criança, também vai ter, mas eu quero dizer que ler antes do que eu li. Na realidade mesmo, eu comecei a ler muito tarde, né? Eu tenho até um vídeo falando sobre isso, que eu comecei a ler mais por causa da escola, não literatura, mas porque eu ia mal em história, e aí eu começava a ler ficções históricas, porque te dava contexto nos ambientes históricos que se passava, e aí eu aprendi a história só por entendendo o contexto que os personagens estavam se passando. Então eu comecei a ler ficção histórica e ir lá pro segundo e terceiro colegial. Então foi uma leitura, eu comecei a ler, foi uma carreira de leitura começando tardia aí. E então, na verdade, tudo eu gostaria de ter lido um pouco mais cedo. Mas tirando isso em mente, tem alguns livros que eu queria realmente ter lido mais cedo, porque mudaria e moldaria a minha forma de leitura para depois enfrentar aí todos os outros livros e ter a capacidade de entendimento, de elaboração de contexto. Não sei se faz sentido para vocês. Eu ia estar mais preparado para enfrentar ali a minha vida e também os outros livros que viriam na sequência. Então, vamos lá. A primeira é o mais óbvio e já vamos tirar da frente, que é Harry Potter. Eu li essa série foi 2 anos atrás, ou no ano passado ou retrasado, de qualquer forma foi muito tardio, e eu só peguei a série para ler porque no ano retrasado, então eu li no ano passado, eu fui pra Disney, né? E Disney não, pra Orlando, que tem o parque da Universal. E lá tem os ambientes do Harry Potter, aquela coisa gigantesca, todo mundo andando com o uniforme da escola, todo mundo falando os termos e as magias e girando a varinha. Eu falo, caramba, mas como que a J.K. Rowling conseguiu criar esse império, né? Esse mundo de bruxaria e todo mundo conseguiu abraçar isso. Eu falei, não, eu preciso ler a série do Harry Potter para entender como que ela conseguiu criar esse mundo, esse universo dela. E faz a mulher, inclusive acho que ela é a mulher ou uma das mulheres mais ricas de toda a Inglaterra. E aí eu peguei para ler no ano passado, então, Harry Potter e a Pedra Filosofal. Eu li todos os livros em 2 meses, eu já tinha em casa na estante da minha esposa. E eu falei, nossa, eu gostei demais. E aí eu falei, pô, eu devia ter... A minha avó tentou fazer eu ler. Quando eu tinha, sei lá, esse livro acho que é de 2000, eu tinha 11 anos. Quando eu tinha uns 12 anos a minha avó tentou me dar pra ler. Só que é moleque, né, eu quero sair fazer coisa, eu ficava lendo muito mais gibi. E eu lembro que eu cheguei até a página 80. Eu falei, não quero saber desse moleque aí, desse bruxo aí. Página 80, deixa eu ver aqui. Página 80... Capítulo 6. O embarque na plataforma 9:30. Nossa, 9, 3/4, 9:30. Então, ia começar a engrenar, né? Ele ia conhecer o Ron, ia conhecer a Hermione. E eu parei bem na hora e eu devia ter continuado. Então, o primeiro livro que eu devia ter lido mais novo é Harry Potter e a Pedra Filosofal. Até pra embarcar no hype das pessoas, né? Embarcar ali quando sair os filmes, embarcar quando eu fosse no parque já tá tudo impressionado e tá amando a série que nem as pessoas fazem. Então, o primeiro livro, Harry Potter e a Pedra Filosofal. O segundo livro que eu deveria ter lido um pouco mais cedo é A Revolução dos Bichos, escrita por George Orwell. Revolução dos Bichos, se você não sabe a história, tem uma fazenda e todos os animais dessa fazenda se revoltam contra os fazendeiros e tomam a posse ali da fazenda. E aí, a partir do momento que os animais tomam a posse da fazenda, alguns animais que foram os agitadores começam a falar, legal, agora a gente é dono disso aqui tudo, vamos se organizar. E quem vai ditando as leis vão eventualmente dando regalias a eles, dando privilégios a eles. E eu devia ter lido esse livro muito mais cedo, porque eu li na faculdade, se eu não me engano.
E se eu tivesse lido mais cedo, tipo na escola, eu já ia sair da escola preparado para entender o comportamento humano das pessoas e não confiar em líderes, não confiar necessariamente em pessoas que ditam saber qual que é o melhor pra gente, porque esse livro mostra muito como o poder muda as pessoas e as pessoas acabam se aproveitando do poder para tomar privilégios e desfavorecer as outras pessoas. Então, eu comecei depois que eu li esse livro, mudou completamente a minha visão dos líderes, de pessoa que promete coisa, de pessoa que fala, não, vem cá, que é o melhor caminho, porque fica muito claro nesse livro como que as pessoas tendem querer nosso carinho e com nosso carinho tomar o poder, e a partir do momento que tiver o poder, criar leis e criar regras que beneficiem eles. Então a Revolução dos Bichos é o segundo livro que eu devia ter lido um pouco mais cedo para conseguir enfrentar o mundo e entender melhor como funciona a nossa sociedade. O terceiro livro que eu devia ter lido um pouco mais cedo é O Castelo Animado, escrito por Diane Winnie Jones. E esse livro ele é muito legal, porque é um livro de fantasia, mas apesar de ter magia, o foco não é a magia, mas é o desenvolvimento pessoal de um personagem. Ele conta a história de quem? Então a história é sobre a Sophie, que ela é uma chapeleira, ela vende chapéus. E aí um dia chega uma bruxa e transforma a Sophie em uma idosa de 90 anos. E uma das condições desse feitiço é ela não poder falar para as pessoas que na verdade ela é jovem e ela teve um feitiço nela e ela está com 90 anos agora. Então a partir do momento que ela acorda no outro dia com 90 anos, idosa, ela fica em choque e aí ela fala, pô, e agora, como é que eu consigo voltar para minha idade original? E nesse mundo, nesse universo, tem um castelo animado, que é um castelo que ele fica meio que planando pela região e ele é liderado, não, o dono dele é um mago chamado Hall. Inclusive em inglês se chama Hall's Moving Castle, que é o castelo que se movimenta do Hall. Então ela sai em busca desse castelo e consegue entrar nesse castelo atrás desse mago para fazer esse mago para convencer esse mago a trazer a Sophie na idade original dela. Só que claro que quando ela chega lá, ela não consegue dizer, ela não consegue projetar em palavras isso, então ela tem que ganhar a confiança do Hall, ela tem que ganhar a confiança dos outros personagens e ganhar o carinho deles para eventualmente eles se interessarem mais por ela e conseguir ali eventualmente fazer ela virar novamente jovem. E por mais que ela, sem spoiler, né? Por mais que ela busca que outros transformem ela de uma forma, às vezes ela mesma tem que se encarar de uma forma que ela queira que os outros vejam ela. Não sei se fez sentido, eu não quero falar muito para não dar spoiler. O Castelo Animado de Diane Winnie Jones, se eu não me engano tem... Se eu não me engano não, eu tenho certeza que tem até um filme do estúdio do Miyazaki, que tem também esse filme que é o Castelo Animado, que você pode checar até no Netflix agora. O quarto livro que eu deveria ter lido um pouco mais cedo não é necessariamente um livro, mas são vários, é o autor, que é o Júlio Verne. Eu fiz um vídeo super recente falando que livros que eu sonhei e livros que eu sonho com a história, e um deles era Viagem ao Centro da Terra, e eu até comentei que o Júlio Verne floresceu o meu espírito aventureiro. E sim, exatamente, só que foi um pouco tarde demais, tipo, eu já estava na faculdade e tal. E se eu tivesse lido mais novo, né, ali me desenvolvendo, provavelmente eu ia buscar fazer atividades mais aventureiras também. Então, tanto Viagem ao Centro da Terra, quanto Volta ao Mundo em 80 Dias, Ilha Misteriosa, 20 Mil Léguas Submarinas. Se eu tivesse entrado mais no universo do Júlio Verne, eu acredito que mais novo, eu acredito que poderia fazer uma diferença significativa ali no meu desenvolvimento e no meu crescimento também. Eu poderia não necessariamente ficar em casa jogando videogame, mas poderia tentar explorar o mundo, sei lá. Eu imagino que seja assim. Talvez não, nada a ver, mas é um livro que eu gostaria realmente de ter lido mais novo também. O quinto livro que eu gostaria de ter lido mais novo é O Hobbit. Eu gosto muito do universo do Senhor dos Anéis, né? Inclusive eu tenho até um mapa da Terra-média aqui,
que é o mundo onde se vive ali, né, o Hobbit, o Senhor dos Anéis, o Silmarillion e todos os outros livros ali também do Tolkien. E o Hobbit ele escreveu para ser infanto-juvenil, então eu tomei conhecimento pelo universo pelo Senhor dos Anéis, e eu não tinha conhecimento que ele tinha também um livro chamado O Hobbit, que era voltado para infanto-juvenil. O Senhor dos Anéis eu achava meio complicado, eu não estava tão afim de ler, mas o Hobbit eu poderia ter lido super fácil, o que eu fiz mais pra frente. Então, o Hobbit é realmente um livro fácil de ler, é um livro que te traz para dentro do universo ali. Também tem o processo da jornada, né? Então, o Bilbo indo do Shire até The Lonely Mountain, que é onde tem o Smaug. E é muito imersível, te apresenta o mundo de uma forma muito legal e não tem aqueles textos e aquelas frases super sofisticadas que te dão um pouco de canseira. Então, o Hobbit também era um livro que eu queria ter lido bem mais cedo. O próximo livro que eu queria ter lido mais cedo, mas não tão mais cedo, eu queria ter lido depois que eu já estivesse dentro do Ken Follett, né, que é um dos autores que eu gosto muito, ter lido algumas coisas dele, e que é O Rei Demônio, escrito por Cinda Williams Chima. E eu queria ter lido esse livro antes, por quê? Porque teve uma fase que eu estava muito ligado em ficção histórica, né? Então, muito sobre contextos históricos, sobre conflitos interpessoais em ambientes que estão em conflitos históricos. E o Rei Demônio é uma série de fantasia escrita por Cinda Williams Chima, chamada Os Sete Reinos, de uma série, esse é o primeiro livro. Inclusive eu li recentemente o segundo, que é A Rainha Exilada, que também é muito bom. E por que eu queria ter lido esse livro um pouco antes? Porque eu entrei na fantasia muito tarde, eu entrei na fantasia faz pouquíssimos anos. Se eu tivesse começado a ler O Rei Demônio antes, eu acho que eu ia gostar muito, porque o Rei Demônio, apesar de ser um mundo novo, né, seria um universo esquecido, um mapa novo que a Cinda Williams Chima criou, aqui os Sete Reinos. Ele, por mais que seja nesse mundo, ele é praticamente uma ficção histórica. Por quê? Porque ele conta a história de pessoas que estão ali elas não são super sofisticadas de magia e tal. Elas são pessoas tentando lidar com o cotidiano, estão presas no seu contexto e elas tentam lidar com a situação da melhor forma possível. E é isso que acontece na ficção histórica, só que no nosso contexto ela conseguiu trabalhar de uma forma que seria uma ficção histórica nesse mundo fictício que ela criou. Então, eu acredito que tem muito de ficção histórica pro Rei Demônio. Se você lê muita ficção histórica e quer começar a ler fantasia, Rei Demônio é uma ótima porta de entrada, porque se você vê ali as pessoas lidando com a situação, é a mesma coisa aqui no Rei Demônio. Eventualmente tem magia, mas não tem nada super sofisticado, tipo monstros, não tem nada, por enquanto pelo menos, como monstros, como montanhas mágicas, como espadas super Excalibur tal. Não, tem nada dessas coisas. É uma coisa muito mais voltada para conflitos interpessoais mesmos e como que eles podem lidar com a situação. Então eu queria ter lido um pouco mais cedo O Rei Demônio e já ter toda essa série na ponta da língua quando alguém viesse me perguntar de alguma série interessante para quem quer entrar no gênero também. E o último livro que eu queria ter lido um pouco mais cedo é O Jogador Número 1, escrito por Ernest Cline. Eu não poderia ter lido tão mais cedo esse livro, porque, se eu não me engano, esse livro não é tão antigo assim. Esse livro é de 2015, então eu poderia ter lido esse livro no máximo 5 anos atrás, que eu estava com 26 anos. Mas eu queria ter lido um pouco mais cedo ainda, porque 26 anos, Calma aí, antes de mais nada, qual que é a história do Jogador Número 1? A história é que a gente está num mundo que está meio deixado de lado, porque a gente não conseguiu salvar, então tem muita pobreza, tem aquecimento global, a gente não conseguiu salvar os animais e tal, e aí criaram esse mundo digital chamado Oasis, que as pessoas vão lá para viver as suas vidas. E aí o criador desse mundo morre, só que ele deixa um tesouro escondido, e aí a gente acompanha o protagonista que vai atrás desse tesouro enfrentando os desafios ali. E eu queria ter lido mais cedo esse livro porque quando eu li, eu curti muito, é um dos livros que eu mais gosto, mas eu já não estava na fase de gamer, né? Porque quando eu estava ali com meus 20 e poucos anos, eu estava muito gamer e eu acho que eu ia ficar loucão com esse livro. Quando eu li, eu gostei muito, mas eu já tinha perdido um pouco daquele apelo, daquela vontade de viver naqueles universos que eu tinha anteriormente. Então, Jogador Número 1 também é um livro que eu queria ter lido antes.
Claro que tem vários outros livros que eu queria ter lido antes. Por exemplo, eu queria estar hoje já com várias séries que eu tô para ler lidas, mas tudo bem eu ler agora. Eu acredito que tem algumas séries também que foi bom eu ter demorado um pouco mais para ler, porque eu conseguia ter entendido mais. Uma das séries que eu gostaria de ter lido depois, que eu li muito cedo, foi o Game of Thrones. Eu comecei a ler só porque saiu a série e eu comecei a ler a rodo, mas talvez hoje eu estaria aproveitando muito mais do que no passado. Você pode falar, não, mas Felipe, você pode ler de novo. Eu posso, mas né, não tem aquele impacto de primeira vez. Também quero saber de vocês, né, então, quais livros que você acha seria interessante ter lido mais novo ou mais nova. Espero que tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Tchau.